Olá, estamos chegando com o Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores da TV União. Estamos começando o Da Hora de hoje. Hoje, um dia especial porque nós falamos sobre legislação eleitoral, então tudo sobre legislação eleitoral, sobre as eleições, sobre política. Nós vamos conversar, bater um papo, discutir aqui com o doutor Djalma Pinto, nosso especialista em legislação eleitoral. Boa tarde, doutor Djalma. Boa tarde e boa noite, né? Porque o programa reprisa logo mais às 18h30. É uma alegria voltar ao programa na sexta-feira. Um abraço a todos os telespectadores. E também aqui o nosso querido Norton Lima Júnior, conosco para falar, dar umas pinceladas aqui sobre política, sobre as últimas novidades. O homem que é o homem mais... Vou mudar o nome dele para Antena. Na verdade, ele já recebeu um apelido aqui que é o Timeline. Ele é o homem da Timeline. Ou seja, a antena do jornalismo nordestino. Temos que estar na timeline, Temos senão que você está fora estar... da realidade. Pronto, timeline. Ok, já começamos as nossas notícias e o nosso TP ali caiu, né? Porque sem o TP fica mais difícil da nossa notícia. Mas a gente vai chamar a matéria agora falando que a Anvisa, ela recebeu um pedido de registro de medicamentos, de equipamentos para diagnosticar a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nesta quinta o balanço dos pedidos de registro de produtos para o diagnóstico da varíola dos macacos. No total, foram 5 pedidos e todos já tiveram sua análise iniciada. Segundo a agência, os 2 primeiros produtos foram kits de detecção da doença. O terceiro, que teve o pedido de registro submetido no dia 8 de agosto, também é um ensaio molecular. A análise técnica da documentação está em curso. Em nota, a Anvisa destacou que a prioridade é a avaliação de todos os pedidos de registro de produtos para diagnóstico in vitro que possam ser utilizados como recurso para o enfrentamento da monkeypox. Ok, falando ainda em saúde, pois a Anvisa recebeu na última quinta-feira o pedido, aliás, essa matéria aí a gente já falou, né? Essa matéria aí a gente já falou, nós vamos falar agora das síndromes respiratórias, a queda das síndromes respiratórias no estado do Ceará. O boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apresentou tendência de queda em 22 unidades da federação. Os casos de síndrome respiratória aguda grave têm tendência de alta somente em Roraima. Amazonas, Amapá, Maranhão e Piauí mantiveram as incidências estáveis. Em todo o sul e sudeste e boa parte do nordeste e centro-oeste, a probabilidade de queda nos casos de síndrome é maior que 95%. Segundo a Fiocruz, nas últimas 4 semanas, 79,1% dos casos de síndrome viral foram causados pelo novo coronavírus. Falando agora que dados do Centro de Integração Empresa-Escola indicam um crescimento no número de contratações para estagiários em todo o Brasil. Vamos ver a matéria. De acordo com a pesquisa divulgada na última quarta-feira pelo Centro de Integração Empresa-Escola, mostra que no primeiro trimestre deste ano, o Brasil tinha 726,6 mil estagiários. O número representa, segundo o estudo, um crescimento de 18,2% em comparação com o mesmo período de 2021. A pesquisa apontou que o país tinha 707,9 mil estagiários no ano passado. A maior concentração foi registrada na região sudeste, com 298,5 mil estudantes em programas de estágio, sendo São Paulo o estado com maior número, 138,8 mil. O Centro de Integração Empresa-Escola foi responsável pelos contratos de 237 mil estagiários em 2021, o que representa 33,5% do total. Em 2021, as atividades jurídicas foram as que mais empregaram estagiários, com 56,7 mil vagas em todo o país.
As escolas dos ensinos infantil e fundamental contrataram 55,6 mil estagiários. A administração pública estadual, em atividades que excluem a educação, registrou 46,4 mil contratos e, a nível municipal, 45,5 mil. A educação superior teve 35,6 mil estagiários. E na última quinta-feira, o IBGE divulgou o crescimento do setor de serviço. O setor de serviço cresceu 0,7%. Esta é a segunda alta consecutiva este ano. O setor de serviços manteve a trajetória positiva dos últimos meses e cresceu 0,7% em junho, quarta alta desde janeiro, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com a variação, o setor mais importante da economia, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fecha o primeiro semestre de 2022 com alta de 8,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Tem um ditado que diz que todo brasileiro é especialista em futebol, religião e política. E também dá as suas tacadas na questão de economia. Mas eu queria aproveitar aqui a presença do doutor Djalma Pinto. Hoje a gente vai falar muito sobre legislação eleitoral. Realmente aquele bate-pronto entre o que pode e o que não pode nas eleições. O Norton Lima Júnior está conosco também, jornalista, experiente, passado na casca do alho nas questões políticas principalmente. Participou de várias campanhas no Brasil inteiro, ou seja, tem um know-how gigantesco para falar conosco sobre isso. Eu queria dar uma cutucadazinha aqui nessa questão da dificuldade que nós temos de uma imprensa limpa e transparente com relação a esse tipo de pesquisa, por exemplo, porque me parece que nos noticiários de ontem para hoje, em todas as redes de TV, em todos os jornais do Brasil e na maioria dos portais de notícia, eles falam de um déficit na economia, na inflação, eles falam de uma queda no crescimento do Brasil, e o IBGE libera essa pesquisa falando que o setor de serviço, que hoje, nos últimos 10 anos, tem sido um setor considerado sustentáculo da economia brasileira, acho que não só da brasileira, mas da economia mundial, está crescendo. Por que a gente tem essa dificuldade, Norton Lima Júnior, de uma imprensa mais transparente? É política? É uma tradição da imprensa brasileira, né? Quer dizer, a gente foi muito mal fundado. Se você prestar atenção, acho que o Djalma lembra, não que eu quero dizer, mas por exemplo, na época do Império, nós tínhamos... Não, mas é porque a gente tinha os pasquins. Então, no Brasil, a imprensa sempre foi na cauda dos partidos, ela sempre foi panfletária em todos os sentidos, né? É difícil você manter um equilíbrio e um desrespeito completo, né, total, assim, à deontologia jornalística que você sequer observa quem é. Se você sequer dá notícia de um lado, de os dois, você não consegue ouvir os dois lados da informação, né? E isso é uma deformação que a gente tem na imprensa brasileira, que ou é A, ou é B, ou é Flamengo, ou é Fluminense, ou é Botafogo, ou é Vasco, tu entende? Ou é Fortaleza, ou é Ceará. Não consegue ter, assim, uma visão para dizer, olha, todos os dois lados têm os seus defeitos, todos os lados têm as suas qualidades, né? E vamos observar, não se promove o debate democrático e como tem que ser, mas é total esse desrespeito à deontologia, é muito grave, né? Ou seja, existe uma análise, não existe uma análise democrática da própria notícia, agora, por exemplo, da própria informação. Agora veja bem, professor Djalma, isso aí não é só do Brasil não, tá? Por exemplo, agora tem essa questão, nós tivemos esse problema lá na Rússia e na Ucrânia, aí era Putin vai morrer, está com câncer terminal e etc e tal. Aí agora já está tendo problema com a China, com Taiwan. Aí o pessoal já vai descascando. Tem uma crise imobiliária na China, entende? Então isso não é nosso, isso é uma coisa, acho que mais é poder, né? A mídia, ainda bem que ela é um poder, que ela pode trabalhar com uma certa moderação, para moderar, para estabilizar, tirar essas arbitrariedades e diminuir esses graus de autoritarismo que tem no exercício do poder. Ou seja, não existe uma análise que analise que vê a competência de quem está no governo, né? Não. A análise é sempre partidária. Quem está no governo, eu sou oposição ou eu sou
Eu sou direita ou eu sou esquerda? Eu sou Agora- posição ou oposição? Tudo, assim, cria tudo para atacar o Não se Paulo analisa- Bolsonaro. Não se entendeu? analisa pela competência, se analisa pelo partido, Não pelo, se vê as qualidades, pelo lado, assim, né? você não consegue ver essa injeção de dinheiro na economia, uma montanha de dinheiro que está sendo derramada, e as pessoas continuam ignorando essa coisa, mas o povo presta atenção. Isso não é. adianta você tentar, você delirar imaginando que você tem essa capacidade nominalista que a igreja romana tinha na Idade Média, dizer o que era certo, o que era errado, se você não cumprir, você ia para a fogueira. Mudou muito o mundo, né? Ou seja, é cultural, doutor Djalma Pinto? Olha, a imprensa ela tem realmente o dever de se pautar com base nos fatos. Quando você deixa a paixão se sobrepor à razão, aí você vai fazer a notícia ou oferecer a notícia ao público de acordo com a sua conveniência política, o seu viés político, o seu viés ideológico. Isso compromete, inclusive, a própria credibilidade do veículo de informação. Então, você tem, por exemplo, em tema de economia, o Brasil está sendo muito elogiado pelos economistas do mundo, pelos especialistas do mundo. E, realmente, toda a notícia é que o Brasil não vai crescer, que o PIB vai diminuir, que vai haver mais inflação. E a realidade aponta exatamente no sentido contrário. Isso faz com que o próprio ministro Paulo Guedes cada dia se credencie perante o mundo como aquele que acertou o viés, acertou com as ações que estão produzindo agora os efeitos positivos, enquanto o mundo todo estava numa direção, por exemplo, de não aumentar juros para combater a inflação. O Banco Central brasileiro, com a sua autonomia, já estava nessa direção, e agora todos os países que estão em crise e que com inflação um pouco acima do normal, historicamente falando, inclusive, como é o caso dos Estados Unidos, todos esses países vão ter que optar por esse modelo ortodoxo de aumentar o juro para combater a inflação. Doutor Djalma, eu queria, agora o senhor falou aí, me instigou aqui a fazer uma pergunta. Nós vemos que o mundo todo está participando da crise pós-pandemia. Da pandemia, o mundo todo, morreu gente no mundo todo. Claro, tiveram países que saíram na frente com relação à questão de tratamento, com estrutura médica, hospitalar e científica, mas economicamente, o senhor está falando de economia e com relação à equipe econômica desse atual governo, comandada, logicamente, pelo Paulo Guedes, é bom que se diga o nome, o Brasil desponta como uma potência econômica porque me parece que o Brasil ele se sobressaiu, pelo menos na América Latina, principalmente, ele se sobressaiu na questão da recuperação da economia. Me parece que o Brasil, ou seja, na sua análise, o Brasil desponta como uma economia de ponta no mundo? Ela pode disputar globalmente em algumas áreas? Olha, o presidente lá do FM, um fundo aí, um americano que esteve recentemente aqui no Brasil. Doutor, eu estou recebendo aqui a informação que o nosso tempo está esgotado para o nosso intervalo. A gente vai continuar daqui a pouco falando sobre isso, vamos abrir o próximo bloco, porque nós vamos ao nosso intervalo agora, ok? Voltamos já. Estamos de volta com o Seu da Hora, jornalismo independente. Aqui o fato vira notícia com a credibilidade de 35 anos da Rede União de Rádio e Televisão. Vamos falar agora da live do presidente Bolsonaro, a tradicional live realizada na última quinta-feira. O presidente falou da Carta à Democracia. Alguém discorda que essa daqui é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acha que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Então vamos lá, já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente com a sua jovem esposa, eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a Constituição em 88? E o pessoal faz uma onda agora sobre carta à democracia para tentar atingir a mim, né? Mas a bancada toda do PT não assinou essa carta à democracia em 88. E agora quer assinar essa cartinha à democracia? Eu lembro da carta do povo brasileiro, isso mesmo? Em 92? 2002. Realmente foi uma carta à corrupção brasileira. Foi o que o PT fez quando assumiu. Então fazer cartinha, servir de passaporte, fazer que é bom moço, não funciona. Tem que dar exemplo aqui. E quando se fala em carta à democracia, o signatário dessas cartas, dessa carta, estava onde? Por ocasião da pandemia.
É isso aí. O Bolsonaro está se referindo àquela carta que circulou aí pelo pessoal da esquerda, a maioria dos jornalistas, exaltando o texto da carta, né? Exaltando a ortografia, a exegese da carta, as possibilidades da oratória e criticando um outro manifesto que foi feito por pessoas ligadas ao atual governo. Meu querido Norton Lima Júnior, o que dizer dessa carta? Que o Bolsonaro chamou de cartinha, né? De cartinha. Pois é, a gente ontem até brincou com isso, porque se você for prestar atenção, na verdade, essa Carta da Democracia é uma carta em defesa das urnas eletrônicas. Né? Então, na verdade, é o seguinte, eles não estão defendendo a democracia, tá? Eles estão defendendo o contrato, talvez, né? O contrato do TSE como um grupo positivo. Esse grupo positivo que a gente não sabe se é brasileiro ou se ele já é chinês, né? Porque algumas pessoas dizem que a Lenovo chinesa comprou. A maioria dos executivos da Lenovo estão dentro desse grupo positivo, que é um grupo do Paraná. É um contrato bilionário, né? Que a gente sabe como é que é montado, que não é de hoje, é um contrato que já vem desde quando começou essa brincadeira das urnas eletrônicas, lá na época do Fernando Henrique, né? E continua, ele se espatifou, mas ele fez assim como se fosse um polvo, né? São mais ou menos a mesma empresa com vários outros nomes, né? Tem toda uma investigação aí da turma do Voto Seguro, do SEMAID, que acabou fazendo a auditoria da eleição de 2014, né? São grandes especialistas em urnas e etc. E tal. O que eu acho uma confusão isso, de criar uma ideia de que você está indo para que a democracia passa pela urna necessariamente, que as urnas não têm... Na verdade, eles estão abrindo um grande debate contra as urnas que, né, é bom que se fale, não é... Essa questão das urnas não é levantada só pelo Bolsonaro, não é questão de agora, tá? Quem primeiro questionou isso foi o Brizola, porque ele já tinha sido prejudicado na época do DataPrev, um escândalo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, naquela primeira eleição dele, em 1982, né? Ele já vem ali, já vem uma confusão ali, já em termos de processamento de dados que eles fizeram. Aí depois essa bandeira passou para a mão de Requião, que hoje é candidato a governador pelo PT, no Paraná, e ele mantém o mesmo discurso, né? E está na mão, passou pelo Bolsonaro, que foi o relator acho que da emenda que aprovou o voto impresso em 2015, né? Não, 2013 eles aprovam o voto impresso, né, professor? 2009, 2015. 2009, e ela já teria que estar valendo para a eleição de 2014. E em 2013 nós temos a suspensão desse artigo, que é uma coisa que já está lá, foi votado pelo Congresso, e simplesmente estão desobedecendo, em nome da ideia de que os votos não seriam, se perderia, né, o princípio do voto secreto, que é uma bobagem também, porque quando a urna começou, sim, né? Ontem eu falei até escutei isso do próprio Brunazzo, ele me disse que quando ele puxou a primeira questão, foi que ele foi fazer uma votação em Santos, e ele que é um engenheiro de dados, ele notou que quando você abria a chave da urna para ele votar, né, que abria para ele, o número do eleitor dele ficava espelhado com a hora daquele votar. Então, você poderia saber, puxando, quem votou em quem eleitor que votou em quem. E ele fez essa argumentação. Na eleição seguinte, o tribunal começaram a embaralhar, e nessa hora de embaralhar os votos, né, foi que começaram a acontecer uma série de problemas que a gente sabe até hoje o que está acontecendo. O que é mais ridículo é que as pessoas, e inclusive a imprensa, que hoje defende essa tese, eram eles que defendiam, contrariamente, inclusive no meio político. O próprio Roberto Requião, é o exemplo da inconsistência política brasileira. Não é isso, doutor Djalma? Olha, esse problema é fácil de ser resolvido. E a urna foi criada em 1995. Em 1995 foi editada a Lei 9.100, 29 de setembro. E essa lei, que autorizou a utilização da urna eletrônica no processo eleitoral brasileiro, essa lei, no artigo 18, parágrafo 7º, ela já exigia a impressão do voto. Então, o voto impresso já é exigido para a utilização da urna eletrônica, foi uma condição que o legislador impôs. Foi isso em 1995, 2002, 2009 e 2015.
Portanto, 4 vezes o representante do povo, que é o titular da soberania popular, se manifestou exigindo a impressão do voto. O Supremo Tribunal Federal, por 2 vezes, se manifestou pela inconstitucionalidade dessa impressão, alegando que iria quebrar o sigilo, o segredo do voto. Mas, na verdade, em 2018, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade dos seus integrantes, inclusive subscrevendo a resolução da época, o ministro Fux, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, disciplinou a impressão do voto e assegurou que não haveria possibilidade de identificação de quebra do sigilo. Então, esse tema que está provocando esse atrito, essa polêmica dentro da sociedade brasileira, que precisa urgentemente ser sepultado. Como? Fazer como o Paraguai está fazendo. Qual é o problema? A urna é séria. Eu particularmente confio, mas parte do eleitorado brasileiro tem uma certa desconfiança. Você não pode chegar no processo eleitoral sem que haja um consenso absoluto, uma certeza da transparência, da normalidade, da lisura do processo eleitoral. Agora, com relação àquele ponto que foi cortado bruscamente, é o seguinte: o FMI reconhece o acerto da política econômica brasileira e, por isso, o Brasil está se saindo entre as melhores nações do mundo na condução da economia durante a pandemia e durante o pós-pandemia. Ok, essa é a opinião. Só para acrescentar, porque é o seguinte, você está tendo uma modificação na economia mundial a partir do conceito da moeda. Tá? A moeda está voltando para ter lastro nas questões que são necessárias. Isso começou com a fundação do petrodólar, que você tirou o lastro do ouro, que basicamente você não conseguia fazer nada com ela, e as negociações passaram a ser feitas em dólar e petróleo, porque o petróleo era uma coisa necessária para rodar a máquina, etc. e tal. Isso vai caminhar para que o Brasil passe a ser uma espécie de OPEP dos alimentos, quase. Porque nós estamos produzindo muita coisa, né? Inclusive o próprio Ceará, viu, João, está produzindo trigo agora, né? Por iniciativa própria das pessoas aí, o Grupo Formosa está produzindo trigo aqui, que é uma coisa completamente inusitada, você imaginar que você vai ter semente para produção de trigo no estado do Ceará, e não só no Ceará, mas também em todo o Cerrado. Imagina se o Brasil começar a virar essa potência de produção de trigo, nós já somos de produção de proteína vegetal, soja. O Sarney dizia isso, que era uma maneira muito engraçada, ele dizia que o Brasil era o maior detentor da gordura vegetal do planeta, né? Ele falava isso que eu achava muito engraçado. Isso no discurso que ele assumiu o Maranhão em 1966. Então, a gente tem uma agenda aí que, na verdade, está esquecida, né? É uma agenda perdida que tem que ser recuperada. Ok. E o Bolsonaro também, na sua live, ele citou algumas violações de governantes durante a pandemia. Vários dispositivos da Constituição foram violados. Você pode ver, aqui tem estado de defesa e estado de sítio, né? Estado de sítio é amplo, onde certas medidas são suprimidas da população. E assim mesmo, só pode ser suprimidas depois que, porventura, mandar um decreto para o estado de sítio e o parlamento aprovar. E assim mesmo, tem limites. Se eu extrapolar como presidente, eu sou responsabilizado. Muitos governadores, alguns prefeitos, por ocasião da pandemia, por decreto, que não levaram para a Assembleia Legislativa nem para as câmaras municipais, tomaram medidas drásticas e proibitivas, né, muito mais danosas, muito mais graves do que no estado de sítio. Por exemplo, no estado de sítio você não pode algemar uma mulher na rua, né, em defesa, você não pode caçar um surfista, você não pode fechar a igreja, meu Deus do céu. Fecharam igrejas e templos religiosos, abusaram, tolheram o direito de ir e vir, fizeram barbaridade, condenaram os mais humildes que viviam da informalidade a morrer de fome em casa. Senão a gente ia sacar rapidamente o auxílio emergencial, esse pessoal ia morrer de fome em casa, ou ia sair na rua atrás de alimento, fazendo coisas que contra a vontade deles até, mas por questão de sobrevivência. Cadê esse pessoal por ocasião da pandemia? Aí o Bolsonaro falando sobre o que eu chamo de queda de braço, né? Entre o governo federal e os estados, que houve durante a pandemia. E uma dessas questões foi, para começar essa batalha
na política e na imprensa foi... Porque a imprensa ficou assim um pouco parada, né? A gente viu uma imprensa, todo mundo se isolou e a imprensa ficou só falando de pandemia. Pandemia, isso, aquilo. Então, veio aquele fato, aquela ação da hidroxicloroquina, né? Aquela situação da hidroxicloroquina que naquele tempo, claro, não tinha comprovação, não tinha, porque não tinha remédio nenhum. Né? Eu mesmo tomei a cloroquina, né? Eu já falei até aqui. Porque se, não serve não serve para coronavírus, não serve para Covid-19, mas serve para melhorar a imunidade. Então eu vou tentar ao menos melhorar a minha imunidade aqui para evitar. É um remédio que vai fortalecer as células contra vírus, então eu vou tomar. Tomei, mandei o sarrafo para cima, como diz a história, e tomei. Mas essa questão da hidroxicloroquina, ela foi assim, o assunto principal naquele período inicial da pandemia. E tem uma coisa, o governo foi altamente massacrado porque o próprio Bolsonaro chegou e defendeu a cloroquina, deu a cara a tapa. E aí nós tivemos, para complicar mais ainda a situação, aquele fato de Manaus, que aí tentaram demonizar a saúde, os operadores de saúde brasileiros, e tentaram transformar heróis em bandidos e bandidos em heróis. Não é? Porque aí eu cito aqui, por exemplo, para que você, telespectador, ou qualquer cidadão, seja de qual o seu gosto partidário, assista o documentário Missão Manaus, que você vai entender muito sobre o que aconteceu lá em Manaus. Mas, ainda voltando aqui sobre a questão da cloroquina, doutor Djalma, é possível um governante, né, que interferiu tanto ser criminalizado por conta desse fato? Olha, a pior coisa que pode existir no momento de pandemia é a politização, inclusive do remédio. Você não tinha uma doença inusitada, uma das piores chagas que a humanidade já enfrentou, mas você, aquele Didier Raoult, lá da França, um especialista em coronavírus, vinha estudando essa matéria há 15 anos, foi o primeiro cientista que sugeriu que a hidroxicloroquina ela poderia conter a propagação do vírus, desde que fosse a medicação utilizada nos primeiros momentos em que a doença se manifestasse. Aí o Bolsonaro foi querer chancelar o uso desse medicamento, a questão política se sobressaiu sobre o interesse dos pacientes e a imprensa brasileira demonizou esse medicamento, embora o Conselho Federal de Medicina tenha editado resoluções autorizando a utilização por médicos, mas os próprios médicos ficaram com medo, receosos de administrar esse remédio para os seus pacientes e, segundo, inclusive, autorizados infectologistas, 70% das pessoas que morreram nessa pandemia essas mortes poderiam ser evitadas se tivessem utilizado no momento do início da doença, tanto a ivermectina, que veio depois como sugestão, mas a cloroquina. E uma das vítimas desse massacre da mídia foi a própria doutora Mayra Pinheiro, que teve a coragem de expor as suas ideias. Ela era servidora lá do Ministério da Saúde e colocou a sua opinião com muita coragem, foi massacrada, chamada de Capitã Cloroquina, e agora está aí essa pesquisa da Universidade de Harvard, cumprindo todos os protocolos que a ciência exige, demonstrando que esse medicamento, sim, é eficaz e diversas pessoas aqui no estado do Ceará, da nossa convivência, foram salvas pela utilização desse remédio. Eu tomei a cloroquina, viu, doutor Djalma Pinto? Diga-se de passagem, né? Fiz uma estripulia brasileira, um jeitinho brasileiro, e tomei. Meu amigo, o que disse, rapaz, o chá da orelha do bode é bom, pai, eu tomei. Eu não queria era morrer, não é isso? Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele cita ainda na sua live a quantidade de novos empregos criados em seu governo. Vamos ver a matéria. Estamos na vida da população. Quando a gente vê que o número de pessoas empregadas no Brasil, que até assinado, bateu um recorde, não é à toa. Não é à toa. Quando a gente vê que a média mensal está na casa de 250 mil novos empregos no Brasil, não é à toa que isso acontece, não é por acaso. Começamos em 2019 a ajudar aqui, a tirar o Estado de cima do trabalhador, do empresário, né, do empreendedor, com a lei da liberdade econômica,
com a simplificação das NRs, normas regulamentadoras. E também com muita... É isso aí, é o Bolsonaro falando aí na sua live. A gente noticia aqui algumas coisas a respeito das lives que o Bolsonaro tem feito. É uma forma que ele encontrou de fazer as informações chegarem da sua própria boca, né, para todo o brasileiro, para todo o cidadão. Mas nós estamos em período eleitoral, meu irmão, e começou a baixaria nos grupos de WhatsApp. Já começaram a circular vídeos difamando candidatos. Vamos dar uma olhada aí em alguns vídeos aí, vamos ver. A violência persevera ser um desafio grave à qualidade de vida. Quando a gente anda na periferia, ainda hoje eu ouvi, livre a gente da facção. Isso é algo dramático. Acorda, filha da puta, vai! 16 anos por aqui, meu filho, a chibata foi longa. Acorda, Claudinho, ninguém cai nesse papo chapa do Camilo. Ainda elegeu o Sarto GD, é PCC, mas o CV hoje não dão mais liberdade. Gente morrendo por besteira, assim não dá. Ferreira Gomes pode ir embora, agora cai fora, senão o Ceará não melhora. E agora complicou o negócio, começou aí Norton Lima Júnior, as polêmicas nos grupos de WhatsApp. Eu gostei dessa banda aí, agora tá faltando uma pessoa nessa banda aí. Tá, eu vi a Isolda, peraí, vi a Isolda. Eu vi, como é o nome do cara que fez isso aí? Como é, Felipe? Tem o nome Marcel. Não, acho que tem um slide aí. Tem um slide, né? Tem um slide mostrando quem tava disparando, né? Isso, foi disparado em grupos de WhatsApp e tal. Mas eu achei legal a banda. Mas acho que tem um slide aí, eu acho que... Eu achei legal a banda, mas eu vi a Isolda, Roberto Cláudio, o Cid, o Ciro, o Elmano, mas tá faltando gente aí. Eu, por exemplo, o Capitão não tava aí, não. Pois é, quer dizer... É alguém do lado do Capitão? Será que foi o Capitão que fez esse vídeo aí? O que eu morro de rir é porque é o seguinte, é baixaria, é burrice. Eles fazem essa bobagem, na verdade não conseguem voto algum com isso. Eles animam só um lado da militância, eleva isso aí. Também soltaram em cima do Wagner, tem essa coisa do Capitão Traíra que bateram nele e tal, né? Mas aí praticamente está claro, né, quem é que fez essa baixaria aí, né? Não aparece o candidato, não aparece o Wagner, bem observado, né? Quem é que fez? É aquela coisa assim que ninguém sabe. Tem que aparecer alguém que diga assim, alguém fez, não sei quem bem, fui. Você faz, aí se as pessoas acharem que o eleitor está sem observar esses dados, né? Se as pessoas estão achando que o eleitor não está percebendo quem é que está por trás desse tipo de jogada, né? Ele está prestando atenção, entende? Hoje você não tem mais assim uma ideia de que você pode soltar uma informação e que essa informação não vai estar devidamente replicada, ela não vai ter réplica, não vai ter tréplica, né? Até porque nesse mundo de internet, esse mundo de rede que a gente está vivendo, é uma dialogia, né? Você faz uma afirmação e imediatamente você tem um contra-argumento, né? Essas coisas eu praticamente não acredito que funcionem, porque só faz animar. Mas alguém acredita, né? Não, mas assim, as pessoas... Pode algumas pessoas acharem engraçado, acharem isso, aquilo, outro, né? Mas o carimbo está muito claro em relação de quem está promovendo esse tipo de bobagem, né? Porque isso é, como diz a turma, né? Cor do mal, né? Para dizer assim, né? É uma coisa que não vai... Isso é coisa de quem não tem... Aquele ditado que dizia oficina... Não, a mente desocupada mente vazia, oficina do diabo, né? Quer dizer, é uma coisa assim, uma bobagem tão grande que não vai ter nem sentido. Porque o que o eleitor está querendo é o seguinte, o que é que eu tenho, o que é que eu trago de novidade, o que é que eu trago, qual é a minha oferta eleitoral, como é que eu vou resolver os problemas, qual é o futuro que as pessoas vão ter em relação a isso, né? Nisso o Robertinho, né, o Roberto Cláudio, ele está afirmando muito mais forte em relação a isso, continuar o que está certo, né? Corrigir o que está errado, consertar o que está errado, né? E fazer o que ainda não foi feito. Entende? É o único candidato até agora que eu vi falando essas coisas de maneira muito clara, né? Os outros estão patinando. O Wagner, até o projeto de segurança dele, ele vai para o FBI... Deveria ser o melhor, né? Deveria ser o melhor. Bom, se ele entender de segurança, se ele quiser vir debater de segurança comigo, a gente
fala Posso sobre esse convidar ele? assunto. Pode, claro. Tá não, chamar todos eles. Inclusive, é uma das ideias que a gente tem. Não pode agora porque aí se constituiria... Não, mas a gente tem que chamar todos, né? Vamos chamar debate. todos para uma sabatina, né? Fazer uma sabatina, a gente faz as entrevistas, né? A ideia também de promover um debate aqui, promover um debate na TV União com todos eles, né? Para colocar. E a partir daí a gente... Marcel, o nome da pessoa. O nome da pessoa, é a pessoa que está soltando. Soltou o vídeo, está disparando, né? Soltando o vídeo. Só a propósito aí, que a legislação, ela também, ela disciplina o uso da internet. Você tem que ter todo cuidado com aquilo que você está postando para não cometer calúnia, difamação nem injúria e também não ser responsabilizado financeiramente. A internet, ela é assegurada, ela é garantida a liberdade de expressão no seu uso, mas a legislação, ela está querendo punir ou está prevendo lá no artigo 9, no artigo 9º da resolução sobre propaganda, o combate à desinformação, recomendando, inclusive, o legislador que, ao postar qualquer coisa na internet, o internauta se certifique da veracidade daquele conteúdo para não sofrer as consequências de eventual desinformação. A gente vai falar mais sobre isso. Por exemplo, Djalma, um exemplo de fake news. Você tem obras que são feitas pelo governo federal, aqui, muitas, né? E você tem gente disputando, dizendo que são deles as obras. Entende? Isso é uma coisa absurda. Se você for ver, isso é uma fake news. O fake news é o quê? A mentira, a falta de verdade. Agora, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Omissão. Tá bom? Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre isso. Ok, nós estávamos aqui conversando, debatendo sobre as polêmicas da internet, os vídeos engraçados ou criminosos do WhatsApp. E colocamos aí um vídeo aí com uma banda muito interessante, com a presença da Isolda. A Isolda estava mais como espectadora. Pode até colocar só botando sua cabeça, né? Pode colocar. Não, a Isolda aparece. A Isolda aparece? Não bota mais, senão o pessoal bota mais não, vamos embora. Vamos falar agora sobre... Existem também ataques atribuídos ao capitão Wagner, né? Acusando o capitão Wagner de capitão traíra. Vamos ver a matéria aí. Queria saber, com uma palavra, em quem que o senhor vai votar para presidente da República? Em quem eu vou votar? Sim. Eu, por questão legal, tenho que votar na candidata do meu partido, Soraya. Por questão legal, eu tenho que votar nela. Mas é uma questão ideológica também? Não, questão legal. Eu não posso pedir voto para outro candidato que não seja do meu partido, até porque a legislação eleitoral proíbe. E no segundo turno? No segundo turno a gente vai ver quem são os candidatos. É uma situação complicada. Eu vou falar uma coisa aqui simples, né? O partido, o União Brasil, ele não tinha candidato a presidente. Aí apareceu essa moça aí, Soraya Tronic, uma senadora sul-mato-grossense, eles tinham o Luciano Bivar, o Luciano abriu para Soraya Tronic. Mas o capitão Wagner subiu aqui no palco de um evento religioso aqui no Ceará, agarrado com o presidente Jair Bolsonaro. Eu estava lá, presente. E o Bolsonaro, inclusive, deu sardinha para o capitão. Deu sardinha, deu linha, talvez, deu sardinha para o capitão. Se o Brasil tem problema, chame o capitão. Se o Ceará tem problema, chame o capitão. O que ficou desenhado? Uma aliança. Logicamente, que o eleitor, a pessoa, nós que estávamos lá... A expectativa dos bolsonaristas é que o Wagner acompanhasse, anunciasse voto e tal. Agora, quem é o candidato a governo... Bom, ele não pode, do ponto de vista legal, né, professor? Ele não pode falar... A fala dele está correta. Ele não pode falar ele não pode pedir voto para o Bolsonaro, porque o partido dele tem um candidato, né? Agora, o que é estranho para o pessoal, que por isso que eles ficaram muito revoltados, é como é que no segundo turno, a pergunta é endereçada para o segundo turno, e ele disse que mesmo no segundo turno ele não sabe. Ele sabe que a candidata dele não tem chance, né? Nesse evento que você falou, ele se recusa a desfilar com o Bolsonaro na garupa da moto. Inclusive, é uma coisa que eu não sabia, mas a pessoa que estava na garupa da moto era o nosso Thiago. Ele perdeu a disputa. O nosso Thiago ganhou. Thiago Oliveira ganhou a disputa. Thiago já podia ser candidato a deputado, teria uma votação estrondosa, né? Pode ser, vamos começar com o vereador daqui a 2 anos, a gente lança o Thiago, um candidato, Thiago, vereador do Bolsonaro. Até brinquei com ele, digo assim, essa roupa que você usou, você guardou, você
Porque a gente pode fazer um leilão para a comunidade bolsonarista, porque eu nunca vi um eleitor tão fervoroso e tão febril, né, quanto esse. Se você botar o termômetro nele ali, ele vai dar sempre uma temperatura acima do normal. Agora, essas coisas estão sendo ignoradas pelo capitão Wagner, né? Ele vai correr esses riscos aí, analisando do ponto de vista de desdobramentos eleitorais de maneira muito forte, né? Se a base do eleitorado dele é isso aí, né, é bolsonarista, vai ter uma forte rejeição em relação a esse comportamento dúbio dele, ou então até declarado, de maneira que ele não vai acompanhar. Sempre algum fato que acontece um pouco antes da eleição, não vai ser, esse capitão ele tem esse negócio não vai que ser, ele atrai um... na eleição passada ele tentou negar também e tal, que acabou vendo isso, né? Eu acho que continuam aquela coisa que eu sempre falo, menosprezaram o Bolsonaro em 2018, ele virou presidente. Agora ele é presidente e continuam menosprezando as chances de eleição dele, né? Ele tira voto, entende? Essa é a lógica que as pessoas colocam. Mas será? Não, estão subestimando. Estão subestimando. Estão subestimando. Essa é a realidade. Eu acho que uma subavaliação no mínimo, né? Ou um tabu, vamos dizer assim, né? Que você não pode trabalhar com isso, né? Agora, isso vai ser inevitável. As campanhas no Ceará sempre são campanhas muito jocosas, né? Esses apelidos aqui. Eu me lembro, por exemplo, que o Lúcio Alcântara perdeu a eleição aqui em 92, porque nas paredes foi pichado Lúcio Tapioca. Ele falava uma coisa e falava outra, falava uma coisa e falava outra. E botaram essa história... Não existia o meme na época, mas existia... Não existia, mas existia o muro. Eles picharam os muros, que era até o pincel... ditado, aquela coisa do... O grande pincel do MR8, né, eles eram incríveis, né? Acho que era o Fausto Arruda, né, que era todo mundo dizia que era ele que tinha o pincel do MR8 na mão, mas era impressionante as pichações que eles faziam, era uma coisa que pegavam mesmo, né? Esse negócio de tapioca pegou naquela época. Naquela época pegou e tirou o cara. Acho que você botar no Google hoje, então, político tapioca, aparece o Lúcio Alcântara. Então, esse pessoal aí que está na estratégia dele, né, tem que ou parar, se são eles que estão fazendo, ninguém sabe, parar com essas gracinhas, né, e levar a eleição mais a sério, porque não é brincadeira, né? Eu sempre costumo dizer para a turma o seguinte, que o marketing político, antes de tudo, ele é política, né? Então você tem que ter essas categorias. Infelizmente, no Brasil, ainda se confunde política e poder. Eu sempre vou falar de maneira muito, muito clara que no Brasil a política é o poder, mas não pode ser isso, né? Senão você vai gerar o poder pelo poder e vai ficar essa loucura aí e as questões principais vão simplesmente desaparecer do debate. Vai ficar fulano contra cicrano, Beltrano contra cicrano, que vai alimentar essa mídia que a gente, no início, essa mídia pasquim, panfletária e tal, que a gente tem desde o início, que tem que subir o nível disso, né, para que as pessoas... O eleitor está esperando isso, né? O Norton falou em questões essenciais. As questões essenciais, elas constam do programa que cada candidato apresenta do seu governo quando ele pede o registro da sua candidatura. Então, o que é que o eleitor tem que pensar e exigir dos seus respectivos candidatos? Primeiro, como é que ele vai trabalhar a segurança pública? Qual vai ser o critério de nomeação dos diretores das escolas estaduais? Como é que vai ser trabalhado o problema da corrupção, da aplicação do dinheiro público, dos tributos? Você viu que quando baixou o ICMS dos combustíveis, você imediatamente teve uma deflação, uma queda acentuada da inflação. Aí precisou aquela celeuma toda, o Brasil suportar durante vários meses essa alíquota de quase 30% do ICMS, sem que os governantes tivessem a sensibilidade de reduzir essa alíquota na medida em que aumentou a base de cálculo para a incidência desse percentual. A gasolina era R$3, a alíquota era, vamos dizer, 30%. A gasolina passou para R$10 e precisava haver uma verdadeira comoção para a redução dessas alíquotas. Então, o que é que nós precisamos? Governantes comprometidos com respeito ao dinheiro público que provém do bolso de cada contribuinte, critérios para indicação, por exemplo, do secretário de Ciência e Tecnologia, vai pelo mérito, pela competência ou vai pelo fisiologismo, colocando pessoa que não vai contribuir para o engrandecimento daqueles jovens que ficarão à margem da competição no mercado globalizado em que a tecnologia é uma exigência fundamental. O professor Djalma falou essa coisa da redução do ICMS, né? É outra queixa também que os bolsonaristas têm do Wagner, e é muito forte, né?
que é que ele não defende que seja o Bolsonaro que fez a redução do ICMS. Na verdade, a gente sabe que foi o Bolsonaro que fez a redução do ICMS. A atribuição de que foi o partido União Brasil que fez a redução e que teria sido um deputado federal cearense que teria feito essa redução, ou participou diretamente nessa luta, só porque apenas relatou a lei, a redução no Congresso, né? É uma coisa também que não fica muito clara, as pessoas ficam chateadas com ele, né? Por conta dessa coisa. Só para entender como é que é esse jogo, que as pessoas têm que prestar atenção no que é que está sendo analisado. Os eleitores estão muito sensíveis a essa falta de rumo na conversa política, né? Se for ficar nesse joguinho A por B, A por C, não vai adiantar, eles não vão querer. Aí é aquela história, ninguém vota para a vida piorar, né? A gente já viveu muito tempo aquela questão da crise de direito autoral, né? Todo mundo chama para si. Isso é uma coisa que é um pouco... Não é uma coisa centralizada ou não é uma coisa de um núcleo político, isso é uma coisa generalizada. Por exemplo, eu posso dizer para você aqui, de muitos anos que eu tenho um trabalho assim na questão milito dentro dessas questões políticas, nos bairros, por exemplo, chega lá uma equipe da prefeitura para fazer a pavimentação de uma rua. Hoje nós temos quase que 70% das ruas de Fortaleza asfaltadas, mas antes tinha muito calçamento ainda, aquela coisa, então chegava alguém, fazia um requerimento e tal, e quando chegava aquela equipe da construtora lá, da prefeitura, para fazer a pavimentação daquela rua, aparecia um cabo eleitoral, alguém ali do bairro, e dizia, foi eu que fiz aqui o requerimento e tal, e não sei o quê, e tomava posse daquela, uma obra que já estava no cronograma do governo, da prefeitura, do desenvolvimento da cidade. Então essa questão autoral é muito complexa. E agora com questão de lei, eu vi deputado aqui do Ceará falando isso, que foi o partido dele, que editou e tal, é um projeto do partido tal, a redução do ICMS. Isso é uma polêmica, isso é uma coisa que nós precisamos, como imprensa, esclarecer a população, o telespectador precisa entender sobre isso. Isso é, de certa maneira, até combate a fake news, né, professor? Combate a fake news. E outra coisa, não precisaria nem de lei, rapaz, precisaria de lei federal. Cada governador que tivesse respeito ao cidadão que está sob seu comando, sob seu governo, devia ter a sensibilidade. Você tinha o preço da gasolina de R$3, você cobrava 30%. Quando elevou o preço para R$10, você não podia manter essa alíquota, isso é um absurdo, isso é um contrassenso, isso aí é colocar gasolina no fogo da inflação. Você tem que pensar no melhor para o povo que está sendo governado, não é para você destruir essa ou aquela liderança que está se opondo. Você sempre, como político, governante, seja parlamentar, vereador, deputado, senador, tem que pensar no melhor para a coletividade, no bem comum. Enquanto não tivermos essa cultura disseminada na mente de cada pessoa que postula um mandato, nós vamos conviver com essas aberrações que prejudicam, em última análise, o cidadão que paga o imposto e que banca todas as despesas do Estado. É bom que se diga também, né, que o Ceará nunca arrecadou tanto ICMS quanto nessas subidas de preço que nós tivemos aí. E as pessoas dizendo que não ia reduzir, que a bomba não ia cair o valor, a gente está vendo que caiu o valor, né? Isso é uma coisa completamente absurda, porque isso é uma fake news violentíssima que você tem, né? Você imaginar que na estrutura desse ICMS, você arrecada, por exemplo, você vai fazer um supermercado, o cara te dá lá uma facada de 30%. Aí, quer dizer, a cada um terço do que você está movimentando, do que você está pagando, vai para o governo, né? Olha, Tiradentes fez aquela coisa toda lá. Os Inconfidentes se mexeram por causa de 20% que tinha que mandar para a coroa. Nós estamos mandando mais de 34%, essa carga que foi aumentada pelo Fernando Henrique para 30%, depois o Lula subiu para 34%, né? E facultou para alguns estados criarem mais ainda esses FECOPs, essas coisas, que elas estão estourando denúncias em todos os cantos. Já tem denúncias no Ceará sobre o uso do FECOP, o uso indevido do FECOP para pagar coisas que não tinham nada a ver com pobreza, né? Isso, inclusive, já dessa briga, desse racha, já entre esses dois grupos que estavam no poder, né? Ele já tem isso aí. No Pernambuco também a pancada está grande lá em torno desse uso do FECOP, né? Não, aqui já estão acusando o ex-governador, o Camilo Santana, e a própria atual governadora, né? Uma das coisas que eu morri de rir na época que a lei foi votada aqui, votada na época do governo do Alcântara, eles tiraram do cálculo, né, a Coca-Cola.
Porque você imaginar o seguinte, é um dos maiores pontos os refrigerantes, de maneira geral. Que a gente sabe que você não tem como ter saúde tomando refrigerante, né? Quer dizer, tem todo um discurso novo colocando, se citaram muito Harvard aí, Harvard também fez uma relação de coisas que a gente sabe que não dá problema. Como é que você vai, o impacto do paciente de diabetes na rede de saúde pública é grande, né? Você tem que gastar muito, você gasta muito dinheiro com esse povo, com o diabético, né? E esse pessoal acaba sendo a fonte uma das maiores fontes, vamos dizer, que gera esse tipo de coisa, né? Esse consumo excessivo de açúcar, recebe uma promoção, recebe um incentivo, né, do Estado para colocar. Está errado, quer dizer, você aumenta a fila de saúde por um lado, aí cria uma demanda hospitalocêntrica, medicamentosa, que a gente sabe que no final das contas é muito complicado, porque desde a Grécia, né, professor, a gente sabe que o homem é o que come, né? Então a medicina era uma dietética, basicamente, né? Você tem que abandonar determinados alimentos que lhe prejudicam, né? Você tem que abandonar determinados hábitos que lhe prejudicam. Por exemplo, você não pode querer ter saúde fumando cigarro, você não pode querer ter saúde comendo glúten e comendo outras coisas mais que a gente sabe que é alimentos processados, que a gente sabe que vai dar câncer. E vai dessas coisas, quer dizer, o câncer está surgindo muito forte aí na periferia, né? Praticamente você tem já um caos, assim, no interior também está muito grande, as pessoas não têm hospital para esse tipo de tratamento, e também não vai resolver, se as pessoas não fizerem uma reeducação, uma consciência alimentar e não tiver essa coisa toda, não vai dar, porque cada vez mais as pessoas estão observando que saúde é uma medida individual. Mas esse tema saúde tem que ser pautado para a campanha. Qual é a proposta do candidato? Exatamente. Para reduzir as filas das cirurgias, pessoas com problema de coração no hospital de Messejana e reclamando que passam 6 meses sem serem chamadas, agravando a sua enfermidade. Qual é o plano que deve ser adotado para reduzir aquelas filas nos corredores do HGF? Tudo isso deve ser cobrado por cada eleitor daquele que se apresenta como candidato postulando seu voto. Djalma, tu não acha que está na hora assim, da gente começar a ter com muita clareza essa cultura preventiva? Né? Mas não estamos tendo. Simplesmente as coisas estão acontecendo, estão estourando, aí depois que estoura você vai fechar. É aquela coisa que é aquela piada, dizer, você só vai fechar a porta depois que é assaltado. Entende? Isso aí é uma questão de política pública que deve ser adotada preventivamente, ser debatendo com a sociedade, esclarecendo, inclusive com a publicidade. O Estado tem uma verba muito expressiva para gastar com publicidade institucional. Essa publicidade institucional poderia ser direcionada exatamente para essa reeducação em relação àqueles produtos que causam danos irreparáveis à saúde, que vão aumentar a sobrecarga da demanda, da procura dos hospitais do Estado. Tu imagina, Djalma, que a OMS, né, ela lançou uma campanha muito pesada sobre essa questão de medicamentos. Foi uma coisa que, inclusive, gerou a intervenção da Fundação Clinton para a eleição desse rapaz que está lá, o etiopiano, que era ministro do interior da Etiópia. E também eles tinham já há mais de 10 anos uma campanha sobre lavar as mãos, que eu acho que é uma coisa que tem que continuar, tem que ser incentivada, porque se você lava as mãos, cara, você evita uma série de problemas. Quer dizer, são medidas muito simples. Aqui, você imagina aqui no Ceará, na época do Dom Luiz Loscheider, que ele convenceu o Carlile, né? Eles lançaram os agentes de saúde aqui, reduzir a mortalidade infantil de maneira incrível, apenas com um soro caseiro. São coisas muito simples. Na verdade, a saúde ela passa sobretudo por uma atitude de você ter um nível de informação mínimo, porque não é nem sempre o que vai resolver são os medicamentos mais caros, entende? Assim, são os hábitos mais saudáveis. Isso, né? É tão importante que durante a pandemia, aquelas empresas, aquela parte que era essencial, como supermercados, farmácias, padarias que abriam, era obrigatório ter lá uma pia, né? Eles improvisavam lá uma pia com sabão, né? Sabão para lavar as mãos antes de entrar. Quer dizer, isso é de fundamental importância, acho que isso deveria continuar. Acho que os
os restaurantes, não só os restaurantes, todas as empresas deveriam ter um espaço logo na entrada onde a pessoa lavasse as suas mãos ou higienizasse de alguma forma. Mas nós temos algumas pessoas participando aqui conosco. Deixa eu contar só um negócio aqui que é engraçado. Você sabia que foram os militares, né, quando eles lançaram um personagem chamado Sigismundo, naquela época, da década de 70, acho que um pouco a gente vai lembrar, mas você tinha um personagem desse, Sigismundo, que era uma peça publicitária que saía explicando para o cara. Rapaz, esse cara colocou, como no Brasil, o hábito de escovar os dentes. As pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes. Eu simplesmente escovar os dentes. Isso foi é impressionante o crescimento de coisas que era povo limpo, povo desenvolvido, né? Aí você tem toda uma questão de saneamento básico. Nisso, poucas cidades passaram a evitar com que o lixo fosse jogado pelos cidadãos na rua. Isso é uma coisa que tem que ser um apelo constante, uma educação constante, que eu acho que até passa esse uso dessas igrejas, os professores podiam ensinar esses hábitos para as crianças, né? Os pais poderiam aprender esses hábitos e ensinar para os seus filhos, né? E assim a gente vai tendo o que os gregos chamavam de paideia, porque são movimentos que você vai fazendo a formação da sociedade, são os ritos que você vai civilizando as pessoas. Olha, ele falou no Carli Lavaux, o doutor Carli Lavaux. É uma legenda na medicina, na sanitarista do estado do Ceará, secretário, foi prefeito de uma cidade, salvo engano, de Jucás. É o responsável pela criação do Fundeb. Ele, juntamente com o professor Naspolini e o Paulo, que foi ministro lá da Educação, um cidadão de São Paulo que tinha espírito público. Esse Carli Lavaux realmente é um cearense muito ilustre, que o Ceará deve muito a ele. E, por outro lado, essa propaganda institucional, ela podia ser usada. O Ceará gastou muito dinheiro, mais de R$1 bilhão, segundo informações, com propaganda institucional, com publicidade. Mas a publicidade não produziu o efeito desejado. Por exemplo, esse caso que você falou aí, de lavar as mãos. Outra contribuição da publicidade institucional para reduzir essa violência através do estímulo, da sedimentação, da ideia da justiça como virtude. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Imagine uma publicidade bem feita, levada ao ar sistematicamente com pessoas de expressão dentro da sociedade. Isso estimularia a criança, os pais, enfim, a sociedade a tentar humanizar mais as pessoas, criando a empatia como fundamento da própria cultura. É isso aí, doutor Djalma Pinto, muito obrigado pela sua participação. Eu queria desafiar vocês, Djalma e o nosso Norton, na próxima segunda-feira, a gente continuar esse debate. O debate está muito bom, as pessoas estão mandando, inclusive, perguntas aqui sobre os candidatos que tiveram, sobre os quais incorreram algum crime, acusação ou condenação, como é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado, cumpriu pena, e agora volta a disputar a presidência da República, né? Então, as pessoas estão fazendo muitas perguntas a respeito disso, como explicar que uma pessoa sobre as quais foi imputado tantos crimes e vai vir com uma proposta de combate ao crime organizado, né? As pessoas têm muitas e hoje nós não temos mais tempo. Então, vamos ver se a gente consegue na próxima segunda-feira. Doutor, obrigado, desculpa aí, mas nosso tempo já acabou. O principal dessa coisa toda é porque ninguém pode chamar mais o Bolsonaro de genocida. Pronto, aí a gente pode falar sobre isso. E eles querem também que ninguém chame o Lula segunda-feira, de ladrão. Pronto, não pode, mas também não, então eu acabei de chamar. Eu não sei. Será que eu cometi? Pode ou não pode? Não, ele não é inocente, a gente sabe. Vamos falar sobre isso segunda-feira. O assunto vai até o dia 2 de outubro. Vamos falar sobre isso segunda-feira. Caro telespectador, muito obrigado pela sua audiência. A gente está de volta na próxima segunda-feira. Deus abençoe sua vida. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.